Então, vamos continuar sobre a exumação, né, em outra exumação do conhecimento, mas agora em outra dimensão, né? Agora Foucault vai fazer uma genealogia, assim como Nietzsche, né, fez uma genealogia da moral. E é interessante, né, só compartilhar um pensamento com vocês de Nietzsche, que até eu citei, né, em determinada na dissertação. Nietzsche tem um trecho, né, da genealogia da moral que fala, olha, a humanidade cresceu, se desenvolveu vendo, assistindo gladiadores. A humanidade assistiu touradas, duas guerras mundiais, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Pessoas sendo queimadas vivas, sendo maltratadas, sendo torturadas, e mesmo assim não mudou. A humanidade, ela assistiu tudo isso e não mudou. Não mudou. Aí me reporta a ideia, né? Que o vírus, né, a pandemia, vai mudar as pessoas, vai... Ora, se nós estamos vivendo no ano 2021, já se passaram 2021 anos depois de Cristo. E durante todos esses 2000 anos, mais de 2000 anos, nós assistimos, a humanidade assistiu, nossos antepassados assistiram, gerações anteriores assistiram, gladiadores, mortes, genocídios, duas guerras mundiais, assistiram touradas, enfim, cenas bárbaras. E aí onde está o questionamento? Vocês acham mesmo que um vírus, que é uma pandemia, e já passamos por outras pandemias, não é a primeira, não. É a peste negra, né? Tem outras pandemias em outros continentes, enfim. E a humanidade continua sendo a humanidade. Continua nesse clima pitoresco, né? Nessa coisa animalesca mesmo. Não, as pessoas estão mais em casa, vão conviver mais, vão ter empatia. Não vai mudar. Professor, você está sendo um pouco pessimista. Não, estou sendo realista. Realista. Né? Muda quando faz, né, esse discurso de generalista, né, esse discurso de colocar todo mundo num saco, não dá certo. Cada um tem sua individualidade, cada um deve fazer a sua parte. Aí sim pode mudar. Mas se cada um fizer, ficar só no discurso, na empatia, né, nessa coisa abstrata, e não ter atitude, né, não ter atitude, né? Pessoas falam de empatia, mas desrespeito. Então não tem empatia. Então não tem empatia. Né? Empatia está atrelada ao verbo respeitar. Né? Então, só para ilustrar, nós estamos vivendo na era do linchamento virtual. Né? Nós estamos vivendo na era do linchamento virtual. Esse linchamento virtual só migrou do real, já existia o linchamento real, né? As pessoas espancavam, as pessoas faziam justiça e fazem justiça com as próprias mãos, e migrou para o virtual. Então não há mudança. A forma muda, a forma de violência muda, mas a mudança de eliminar a violência, pode uma pessoa ou outra falar, dizer que é contra e tal, mas vai persistir. Vai persistir. Né? Então, Nietzsche fala, né, a humanidade cresceu assistindo esses fenômenos dantescos, esses fenômenos animalescos, de agressividade com o outro, com a natureza, com o próximo, com animais, e não muda. E não muda. E aí? Foucault vai também refletir sobre isso, vai fazer uma genealogia, que vem da palavra, né, a origem, gênese, né, e vai tentar discutir esse pensamento, né, acerca
o saber, a relação, né? Entre saber e poder. Bem, mas agora, como nós, só foi para recapitular o que nós vimos ontem, e isso acontece no ordenamento jurídico também, né? No ordenamento jurídico, tá? O ordenamento jurídico também é muito misógino, é muito segregatório, né? Tem sempre a figura masculina. É tanto que uma das grandes dificuldades do Brasil é aplicar a Lei Maria da Penha, fazer cumprir a Lei Maria da Penha. Mas que existe esse dispositivo, que é elogiado hoje, mas o Brasil sofreu essa sanção e teve que criar um dispositivo, quase custou a vida da farmacêutica Maria da Penha, né? E é uma da grande dificuldade, né? Por que não se aplica, de fato, a lei? Né? Sabe, e cresceu vertiginosamente os crimes contra a mulher, e pelo fato de ser mulher, e aí se dá o nome em 2015 de feminicídio, né? Então, criamos classificações, e aí, claro, com relação à loucura agora. A história da loucura, Foucault também vai fazer essa genealogia, ou seja, ele faz uma arqueologia do saber, né? Estuda por que pensamos e o processo de construção de uma ideia, né? E leva anos e anos e anos. E nós discutíamos ontem, falávamos, por exemplo, sobre o machismo, a ideia. Dizer que, eu não sou machista. Não é. Somos criados numa família machista, né? Senão a família era machista, mas não tinha tanta postura machista, mas a sociedade é machista. Então, existe o mais e um machismo com muita intensidade e pequenas atitudes machistas, entende? Mas dizer que não, eu não sou. Não, você é machista ou tem um ranço machista. Isso é uma ideia que vem desde os primórdios da humanidade, que não vai ser desconstruída agora, do dia para a noite. Claro que temos que trabalhar para desconstruí-la, óbvio. Mas como fazer isso? Através da educação dos pequenos, né? Ensinar como respeitar a mulher, ensinar que direitos iguais, né? Fazer com que a mulher tenha a mesma força que eu, não. Mas a questão salarial, por exemplo, né? Tem que tratar a mulher com respeito, assim como trata. Deve tratar qualquer pessoa, entende? Então, ele fez essa arqueologia do saber, essa arqueologia do... Né? Por que o ordenamento jurídico é dessa forma? Né? E aí questiona também humanidade, tá? Direitos humanos, tá? Mas o que é humano? Né? O que é humano? Essa ideia de humanidade surgiu aonde? Tá? Enfim, isso é o que Foucault quer transmitir, né? Que uma ideia, para ser implantada, demora e tem como ali, para ela ser implantada, ela percorre cenas horríveis. Muitas pessoas morrem, muitas pessoas são sacrificadas, né? E aí falávamos também ontem sobre a Olympe de Ganges, né? Que ela enfrentou tudo e todos para a Declaração Universal, Declaração da Mulher e da Cidadã, né? Não só do homem e do cidadão, mas sim da mulher e da cidadã. Enfim, a história da loucura, criamos classificações para arbitrar, disciplinar a maneira como devemos nos comportar, né? A maneira como devemos nos comportar. Criamos rótulos para dizer que determinada pessoa está se comportando de maneira errônea e outra pessoa está se comportando da maneira como eu considero como certo, né? Eu considero como certo. Um exemplo foi o que nós presenciamos, né? Culturalmente, foi instituído que isso não é uma postura para se ter em sala de aula, né? Isso aí foi trilhado em um comportamento e criado no comportamento da humanidade, né? Essa classificação não fui eu que dei, né? Veio desde, né? Antes mesmo de eu pensar sobre isso, sobre a reflexão de Foucault, eu já tinha essa ideia formada na mente, né?
que não é um lugar apropriado para fazer esse tipo de atitude. A verdade é uma produção histórica, e aí onde Foucault se aproxima muito de Nietzsche. A verdade é uma produção histórica, né, cuja análise remete às suas regras de aparecimento, organização e transformação. O que é a verdade? A verdade é aquilo que determinado grupo de pessoas legitima, e essas pessoas têm uma certa hegemonia, têm um certo poder, legitimam como verdade, como verdadeiro, né? A arqueologia, por exemplo, busca encontrar os enunciados, o jogo de regras, né? A arqueologia do saber, por exemplo, que possibilitam um discurso ser considerado verdadeiro, né? E aí, por exemplo, temos a tese. Como o conceito de loucura mudará através dos tempos, e o que isso significa? Né? O conceito de loucura, você vai perceber, e é muito interessante ler Foucault, muito interessante estudar Foucault, porque a loucura do século XIII é diferente da loucura do século XX, é diferente da loucura do século XXI, né? Então, a loucura da era medieval é diferente da loucura do período pós-moderno, da Revolução Francesa, por exemplo, no século XVIII. Então, Foucault percebeu que, em determinados períodos, em determinadas etapas da história, existe uma noção de verdade, e o que não se enquadrar nessa noção de verdade é tido como louco. Então, toda a história, e Foucault vai falar, né, abre aspas, toda a história dos inícios da psiquiatria, e tudo isso tem a ver com a vida dele, né? Você vai assistir a aula, o pai dele internou o filho depois de uma tentativa de suicídio. E aí ele se apaixonou, assim, por essa área e quis, de fato, através desse impacto, né, que na vida dele, aos 22 anos, foi internado compulsoriamente, né, quis desbravar, de fato, né, escavar os conceitos. E aí, um exemplo disso é o conceito de loucura. Toda a história dos inícios da psiquiatria moderna, se revela falseada por uma ilusão retroativa, segundo a qual a loucura já estava dada. Ainda que de maneira imperceptível na natureza humana. Né? Então, a loucura é um dado. Né? É um dado. Então, é um fato. Mesmo antes mesmo dela vir à tona, ela já está impregnada. Alguém colocou lá. A loucura não é algo da natureza, ou uma doença, mas um fato de cultura. Né? Um fato de cultura. Ou seja, através de toda a história da humanidade, existem perfis de loucos, Foucault vai dizer. Existem perfis de loucos. Né? Na Idade Média, nós vimos aí as bruxas, né, são loucas, têm que ser mortas, têm que ser queimadas, né? A história da loucura, em suma, é a história progressiva da medicalização da loucura no pensamento ocidental. Então, para curar você, você deve passar por um medicamento, passar por um experimento, passar por choques, por exemplo, né? Como nós falávamos ontem, processo de lobotomia, né? Um exemplo de um filme que trata muito essa perspectiva da reflexão da loucura é o Farol, 2009. A natureza humana, ela não faz parte da natureza humana o conceito, né, de loucura, a atitude, né, de loucura. Então, esses critérios de loucura, por exemplo, eles são pré-determinados através da ciência moderna.
né? Isso, é claro, para a ciência, isso está perfeito. Então, a loucura, né, para a ciência, a loucura, né, nessa primeira parte aqui, a loucura faz parte da natureza, mas Foucault vai falar, olha, não faz parte da natureza, isso é um fato cultural, é uma construção cultural. Alguém diz que aquela pessoa é louca e ela é. Vamos dizer assim, uma autoridade da medicina diz que ela é e todo mundo acredita. Entende? Então, a natureza humana, para Foucault, não tem, não tem como sinônimo, ou até mesmo está como algo congênito, né? Atrelado à loucura. Mas para a ciência, né, para a medicina, a psiquiatria principalmente, e aí Foucault vai falar muito da psiquiatria, né? Não se aventura em outras áreas da medicina, especificamente a psiquiatria, a psicologia. Ele vai dizer que a ciência moderna diz que determinada pessoa apresentando certas características, ela é tida como louca. Um exemplo disso foram as várias internações no século XVIII e XIX de homossexuais. Pessoas que têm tendência, ou até mesmo têm uma postura diferente da máscula, eram internadas, eram segregadas em clínicas, para passar, assim, por um processo de cura. Então, a medicina disse que ela tem problema, que ela é louca, que ela tem distúrbios, que ela tem transtornos, e isso precisa ser curado. Através de que aí, os maiores absurdos você pode imaginar que fizeram com essas pessoas. Mas isso é uma questão cultural. Uma questão cultural. E aí eu convido vocês a assistirem um filme que fala sobre a história da loucura também no Brasil, mas vista de outro modo, né, de uma outra abordagem, uma abordagem terapêutica, uma abordagem artística até mesmo. Mas vamos falar daqui a pouco sobre esse filme, né, que é Nis da Silveira, né, uma médica, protagonizada até pela Glória Pires. Né? Então, relativa à cultura, a loucura está atrelada ao cotidiano, né, a determinada, tem alguém querendo acessar? A determinado período da humanidade, né? Então, Foucault vai dizer, olha, existem alguns períodos que a loucura ela vai ser enxergada de formas distintas. Na Idade Média, de um modo, no período renascentista, de outro modo, onde temos aí os pensadores da Idade Média, temos Hugo Grosso, temos Tomás de Aquino, né? Esses pensadores que nós estudamos. No Renascimento, temos aí Montesquieu, Foucault, Hobbes, Locke. Na Idade Moderna, né, Hobbes, Locke, enfim, muito bem próximos essas ideias, né, do Renascimento e Idade Moderna. E no século XVIII, né, Foucault vai analisar até o século XVIII, né, ele faleceu em 84, tá? Bem, o primeiro momento é na Idade Média, né, o primeiro momento na Idade Média, que Foucault vai dizer, olha, o medievo, a Idade Medieval, interliga-se com outras épocas ao excluir o louco da sociedade. O que difere é o motivo, por que o louco é louco. Isso vai diferenciar no motivo de considerar determinada pessoa como louca, que desta vez é para separar o sagrado das experiências terrenas. E aí um filme que vocês podem ver muito bem isso é o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame. Né?
O Corcunda de Notre Dame é um filme excelente, porque aquele rapaz, né, se não me engano, Trasímaco, acho que é assim, ele irá sofrer uma série de violência, né, uma série, agora assista o mais antigo, né, que você vai perceber como ele é segregado, né, como ele é tratado como uma aberração, de fato, né, como ele é tratado como uma aberração, como alguém fora ali que não se encaixa aos padrões, né, sociais, aos padrões de beleza, ou até mesmo tentando assim separar o sagrado do terreno, né? Tudo na Idade Média, e aí permita-me falar, triscar num assunto que é um pouco delicado para algumas pessoas, para mim não é, mas para vocês pode ser porque vocês foram educados dessa forma. Eu também, claro, né? E por vezes me pego ainda tendo algumas atitudes, né? Um tanto quanto supersticiosas. Que isso faz mal, né? Claro. Onde é que eu quero chegar com esse estilo de formação que nós tivemos, esse estilo de formação judaico-cristã? Nós fomos ensinados que se nós não fizéssemos determinadas atitudes, nós seríamos castigados nessa ou na outra vida, né? E poderíamos parar até no inferno, entende? A ideia de inferno, ela foi concebida na Idade Média, né? O inferno como nós conhecemos na linguagem cristã. Claro, em outras culturas tem também. Platão, por exemplo, já falava sobre, né, o Hades, por exemplo, né? Na mitologia grega também tem, né, o deus do, né, submundo. Mas vamos ficar aqui com a cultura cristã. A ideia de inferno é uma criação, né? Talvez quem for protestante, né, não quero entrar nessa seara de doutrina. Tudo bem, respeito. Sou católico, não tenho problema, né, com outras religiões mas eu tendo, estou separando aqui, tá? Para nós estudarmos esse assunto, nós temos que ter essa maturidade, né? E entendemos que nesse período houve uma supervalorização do inferno, né? Houve uma supervalorização do que não é correto, do que não está atrelado aos padrões, é mundano e deve ser extinto, deve ser excluído, né? O próprio Corcunda de Notre Dame, por exemplo, é uma possibilidade de nós refletirmos sobre esse período. Então, a história da humanidade foi criada, tem a ideia de céu e inferno, dessa disputa, dessa luta, né, muito, muito forte, muito presente. Isso atrapalha muito a vida humana. Porque, por mais que você não externalize, mas se você, claro, evidentemente, todos nós fomos criados nessa cultura, né, judaico-cristã, se você tem isso muito bem internalizado em você, você vai ficar se remoendo, você vai ficar se martirizando, você vai ficar pensando, se angustiando, porque vai para o inferno, porque vai, né? Você vai se auto-cancelar, né? Você vai se auto-reprimir. Você vai deixar de fazer determinadas coisas, não porque é certo e errado, mas porque alguém disse que para você não fazer, né? Entende? Que às vezes essa determinada ação pode ser até positiva para você, né? Mas você acaba não fazendo, acaba se punindo, vamos dizer assim, né, por você ter crescido com essa ideia de inferno. Ah, o inferno, o submundo. O diabo existe e tal. Isso é muito. A mente humana é muito fraca, é muito frágil, né? Freud tem um livro muito interessante, ele vai falar sobre o tabu, né? O tabu e a força, né, de um tabu, a força de um preconceito. Deixa eu ver se está passando aqui. Tá, tudo bem. A força de um preconceito, né?
Ele vai dizer, de tanto, e vai estudar, né, através de outro estudo, de antropólogos, olha, de tanto falar que aquela pessoa está doente, numa tribo, né? Por exemplo, uma mulher nas tribos aborígenes, né? Bem antigas, isoladas. De tanto falar que aquela minha mulher tá possuída por um demônio, que ela está sangrando, é a menstruação, né? De tanto falar que ela tá possuída, tá tirando ali aquele sangue, não, com isso ela morre. Ela vai se consumir, né? Se deixar possuir por essa ideia absurda, né? Por essa ideia absurda de que ela tem algum espírito, alguma coisa do tipo, entende? Então, a força também, né, de um discurso, de uma ideia, é muito perversa no ser humano, né? Tanto falar que você é determinada coisa, isso é uma tortura, uma certa tortura psicológica, né? Você acaba que, tá bom, é isso mesmo. E se definha, e se acaba mesmo, né? Então, a Idade Média fez isso de maneira perversa, né? Com muitas mulheres, muitas pessoas, por não se considerar, né, essas pessoas como divinas, né, ou como parte do divino, mas sim como parte do submundo, né? Tem um livro, A Feiticeira, que eu até comentei já com você, de Jules Michelet. Ele vai falar, né, que estudar as bruxas, né, a feiticeira, né, logo vocês podem perceber pelo título. Na Idade Média, ele fala, olha, de tanto a pessoa ser torturada na Idade Média, e aí se você assistir alguns filmes, né, de Idade Média, vocês vão observar isso, de tanto ser torturado, tanto ser mutilado, ela acaba confessando o que não fez. Acaba confessando o que não fez. Né? Então, veja como é perverso, né, o discurso e as práticas de tortura, né, de implantar uma ideia de loucura numa sociedade. Segundo momento, né, o segundo momento, nós temos aí o Renascimento. Né? O louco é outra razão de sê-lo, isto é louco porque a sociedade o é. Saber fechado, esotérico, né, que produz e manifesta a realidade de outro mundo e nos entrega o homem essencial, que em sua natureza íntima é furor e paixão. Dionísio, né? Dionísio é um deus grego do vinho, né, da festa. Bem, a loucura, ela no período renascentista, no Renascimento, ali pós-Idade Média, Reforma Protestante, e aí vem a descoberta de Galileu, né, e tal, nesse período, a descoberta ali do corpo humano, né, podendo, assim, dissecar um fóssil, né, e descobrir as terminações nervosas, né, do corpo humano, mostra a razão de outro modo, não mais como na era medieval. Toda loucura tem uma razão que a julga e controla. Toda razão, sua loucura, na qual ela encontra sua verdade irrisória, né? Então, nesse período, temos aí esse descortinar daquilo que os outros têm medo de falar, né? Daquilo que os outros têm medo de falar, é o que, de certo modo, é tido como louco. E aí nós temos do Cervantes, né, o Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza, também o elogio da loucura, né, e nesse período, o que as pessoas têm medo de falar ou têm receio de falar é transmitido através da literatura, através desses escritos, né. Temos aí também a figura de Marquês de Sade, né, a figura de Marquês de Sade que vai ser também considerado louco, vai ser internado várias e várias vezes em hospícios, né,
E um escritor hoje, um dos mais lidos, né, o Marquês de Sade, numa perspectiva, né, que vai refletir sobre o erotismo, né, sobre a questão dos impulsos sexuais humanos. E, claro, aí nós temos sempre esse duelo entre a razão e a emoção, né? No Renascimento vai ser muito presente isso. Renascer é o quê? Renascer é justamente o ressurgimento da razão, né? Passando assim, tudo aquilo que não estiver no crivo da razão, não é bem-vindo, é tido como louco, né? É tido como tudo aquilo que não tiver nos padrões racionais é tido como louco, né? Ou seja, temos aqui a figura de Dionísio e a figura do Deus da sabedoria, de Deus Apolo, né? É Apolo, meu Deus. Busca aí o Deus da sabedoria, eu acho que é. Eu tô com dúvida agora. É Dionísio, né? Não sei por que eu gravo mais Dionísio, né? Então, no terceiro momento, temos a ideia clássica. E a ideia moderna, aí temos a razão, que é a ordem, né? E a desrazão, a não razão, que é a despadronização, a estranheza, né? A aberração, os transgressores estão nesse período também, mas faz parte do caos, né? Da não razão, né? Então, tudo aquilo que está em determinada ordem, ou seja, o método, aí temos o René Descartes, né? Francis Bacon, os modernos, Rousseau, Locke, Hobbes, enfim, através do plano da verdade, da ciência, através de um padrão, a emoção tem que ter um padrão, né? Você não pode sorrir alto demais, você não pode sentar de qualquer forma, você tem que ser muito bem polido, você não pode agir de como quiser, está fora da razão. Então, transgredir os prismas esquemáticos, né? O prisma esquemático da racionalidade é ser considerado louco. Um discurso que não se adequa aos padrões racionais é considerado louco. Por isso que muitos pensadores migraram para a literatura, porque a literatura deu mais liberdade para eles escreverem. O próprio Marquês de Sade, por exemplo, é considerado mais um literato do que um filósofo, assim, né, por assim dizer. Por a razão, por a filosofia, está presa e atrelada a um discurso muito metódico, né, inspirado, é claro, em René Descartes. Que diferencia, né, o racional e verdadeiro do que é errôneo e falso, né, e falso. Ou melhor dizendo, a loucura, né, a loucura vira uma perversão das leis da razão. A loucura é a desvirtualização das leis da razão. Se você não segue determinada norma, determinada lei, determinada regra, independente dela estar, né, dessa norma, dessa regra, está escrita em uma lei, em um ordenamento jurídico, que pode ser também uma lei cultural, uma norma cultural, né? Você será considerado louco. Então, se você é considerado louco, você não se adequa aos padrões da razão, do que é imposto pelos esquemas racionais, a loucura é, assim, silenciada do ponto de vista filosófico e internada do ponto de vista institucional. Aí, nesse período, surgem os primeiros manicômios, as primeiras casas de que as pessoas jogam outras pessoas, que não são consideradas pessoas, são consideradas seres anormais, né? São consideradas pessoas que estão anormal, ou seja, o que é o anormal? A pessoa que não se adequou a uma norma. Ao não se adequar a uma norma, eu estou simplesmente negando o direito daquela pessoa ser como ela deve ser.
ou como ela deseja ser, né? Não, então só existe homem e mulher. Você buscar a garota dinamarquesa, por exemplo, você vai observar, né? Muito que ela, a pessoa, a protagonista, sofreu muito, né? Sofreu muito por ser, né, ter outra orientação sexual, né? Quando as pessoas vão entender, o que eu faço em quatro paredes diz respeito a mim, não diz respeito a mais ninguém. Acabou, né? A orientação que eu tenho ou deixo de ter, isso não me faz menos nem mais humano. Ponto. À medida também que é a cor da pele, a mesma coisa. As pessoas precisam entender isso. Então, o que não é norma é considerado anormal e por isso é interditado, por isso é trancafiado, por isso é mutilado, é agredido, né? Então, a loucura foi colocada fora do domínio do qual o sujeito detém seus direitos à verdade. Nesse período, a loucura, antes sacralizada, é conduzida a um escândalo, a um crime. E aí, bêbados, andarilhos, homossexuais, desocupados, eles não fazem parte da normalidade clássica. Por não fazer parte da normalidade clássica, eles são banidos da vida pública e reclusos, encarcerados e torturados em hospícios, no que Foucault chamou de grande enclausuramento. Os chamados hospícios gerais proliferam pela Europa. Com isso, 96 mil pessoas visitavam por ano. Aí eu vou visitar o hospício. Entende o que é isso? Trata um hospício como um zoológico. Né? Certa vez eu ouvi uma asneira de um colega meu e eu tive que falar, olha, rapaz, não faça isso. Você vem a Teresina, você está aqui no sul do estado, vai a Teresina e você diz que o primeiro lugar que você quer visitar é o Aerolíneo de Abreu. Como se lá fosse um parque de exposição onde você vai ver vamos dizer assim, a atração. A Aerolíneo de Abreu, para quem não sabe, é onde fica sendo acompanhados pessoas, né, que têm transtornos psíquicos. E aí você vai querer visitar, não são animais para você visitar, como um zoológico. Você tem algum parente lá? Você tem algum familiar lá internado? Não. Então por que você vai lá? Porque eu quero ver a curiosidade. Entende o pensamento pequeno? A pessoa vai querer visitar o hospício ao invés de... Pode levar, né, brinquedos, alguma coisa do tipo, ajudar, mas ver por uma simples atração, uma atração de circo? Não. Né? E aí Foucault percebeu isso. Não somente nessa época, não. Hoje em dia também tem pessoas que pensam assim. Com isso, 96 mil pessoas visitavam por ano, né? O para insanos, né? Em Paris. Aliás, em Londres. Como forma de entretenimento, o hospital Bethlehem. O pensamento como exercício de soberania e de um sujeito que se atribui o dever de perceber o verdadeiro não pode ser insensato. Só porque eu enxergo o que você não está enxergando, eu sou louco. Só porque eu penso totalmente diferente do que a sociedade diz, por exemplo, o autismo é descoberta recente. Os autistas eram internados e eram tratados como loucos. Entende? E não é louco. Não é loucura. Sabe? Então, Foucault vai fazer essa genealogia, né, no sistema de encarceramento dessas pessoas que veem a verdade com outros olhos. Tem outra percepção da verdade. Né? Em quarto momento, é no século XVIII e em diante, né?
louco, criminoso, doente, e aí, claro, deve fazer tratamentos. O objeto de estudo, louco, passa a ser um objeto de estudo. Passam a fazer experimentos científicos nessas pessoas, né? Para tentar, assim, objetivar o saber. E aí começam as pesquisas clínicas, né? E o médico protagonista da clínica surge, né? O psiquiatra, a psiquiatria. A loucura continua a ser vigiada e confinada pela razão. O médico onipotente é a autoridade que diz que você tem ou não tem um distúrbio, tem ou não tem um transtorno, tem ou não tem a loucura. Mas se o padrão de loucura, é muito, muito interessante isso, né? Muito interessante. O padrão de loucura que o médico tem não for de fato a loucura que o paciente possivelmente tenha, né? Por isso que é importantíssimo vocês assistirem o Coringa também, é claro, né? Como podem perceber, temos aí a história da loucura e de Foucault pode ser refletido a partir do século XVIII em diante, através do filme O Coringa, né? Ele tem uma certa doença, tem. Agora, essa pessoa vai ser internada, quando vai buscar tratamento, o governo não pode pagar os remédios dela, e aí? O louco, doente, a psiquiatria, o louco fala, mas seu discurso é submetido pela teoria do médico. Quando um louco fala, ele tem que tentar se adequar ou até mesmo tentar podar o seu discurso à teoria do médico, né? A teoria do médico. Então, há uma relação aí de poder, né? Extrema de poder. Então, como o Van Gogh, né? Van Gogh decepou a orelha, se automutilou, é tido como um louco também. Marquês de Sade é tido como um louco também, né? Que não se adequaram aos padrões. Charles Baudelaire foi considerado como louco também. O próprio Nietzsche, né, foi considerado louco na sua juventude, parte da vida adulta. Claro, ele tinha sífilis e isso afetou os neurônios e o sistema nervoso, melhor dizendo, né? A carga neural dele foi prejudicada, mas ele foi considerado louco justamente por ter um discurso fora, né? E saiu pela tangente, isto é, temos um discurso racional, né? Que diz que Deus existe, que Deus vamos colocar essa fala de Nietzsche, né? Que muitos repetem. E aí chega um pensador alemão e diz: olha, Deus está morto. É louco, esse cara não sabe o que está dizendo, é louco, entende? Não, entende? Por que é louco? Vamos entender o discurso dele. Quando Nietzsche vai falar que Deus está morto, é o Deus que é encapsulado nos templos, é o Deus que está preso à doutrina, é o Deus que está preso a manuais. É nesse sentido que Nietzsche fala. É nesse sentido que Nietzsche fala. É um Deus que está preso a superstições. É nesse sentido que ele fala. É o Deus que diz que devemos punir e não amar. O Deus está morto, de fato. O Deus da doutrina está morto. Né? Mas, na época, não entenderam, né? E considerado um louco. Por quê? Porque fora da curva, né? Ou seja, da curva racional. Da curva racional. No próprio dia a dia, somos taxados, às vezes, de loucos. Os grandes inventores, o próprio Santos Dumont, por exemplo, foi taxado como louco. Thomas Edison foi taxado como louco. Einstein foi taxado como louco. Por quê? Porque resolveram ir contra a razão da época. Talvez se essas pessoas não tivessem, de fato, enfrentado o pensamento racional,
que era aplicado naquele período, não tivéssemos, não teríamos, melhor dizendo, não teríamos as novidades e inovações que nós temos hoje. Steve Jobs também foi considerado louco, entende? É isso. Quando eu saio da curva da razão, quando eu não falo o que todo mundo está falando, eu sou considerado um louco, um lunático, né? Segundo Foucault, a constituição da loucura como doença mental, né? Como doença mental, isso nós estamos falando da psiquiatria, claro, no fim do século XVIII, delineia a constatação de um diálogo rompido entre loucura e a não loucura, entre razão e não razão. A linguagem da psiquiatria é um monólogo, ou seja, um monólogo da razão sobre a loucura. A razão fala sobre a loucura, mas a razão não permite que a loucura teça comentários sobre a própria razão. Só pode estabelecer-se sobre, ou até mesmo estabelecer-se sobre um tal silêncio. A clínica sempre é o médico que fala e você ouve. Claro, mudou muito, né? Com a psicanálise, né? Com os tratamentos, com a cura pela fala, né? Outras abordagens clínicas vão ter mais essa liberdade com relação olha, é louco, né? Quem produziu o Coringa foi a própria sociedade, que negligenciou a saúde dele. Ah, porque ele é malvado, ele é perverso de natureza. Não existe isso. Não existe isso. De certo modo, ele tem um certo distúrbio clínico, né, de sorrir, isso é uma doença. Em situações que não se adequam, vamos dizer assim, uma situação de morte, de aflição, de tensão, ele dispara um riso. E ele é tido como louco, e as pessoas não entendem o Coringa. Não entendem. Você pode observar, ele vai trabalhar, ele é humilhado, ele deixa de comer, às vezes, para dar para a mãe dele, as pessoas não entendem, a própria mãe dele não entende, né? Ele é um físico esquelético, um físico frágil ali, aparentemente, mas chega um momento que ele explode. E essa explosão é o acúmulo de todas as recriminações, de todas as ameaças e violências que ele passou no emprego, que ele passou, né, ao longo da vida, que foi negligenciado através da assistência social. Essa cena é muito marcante para mim, porque ele vai buscar tratamento, mas o governo diz, olha, não tem mais remédio, não estão nem me pagando, né, a atendente fala, a assistência social. E aí, ele se revolta, ele se rebela, né? Van Gogh, o Van Gogh é o primeiro, o Marquês de Sade é o segundo. Bem, nós vamos passar, finalizando, né, o último tópico da aula, creio que seja o último tópico, sobre algo mais jurídico, né, que Foucault vai refletir. Então, nós estudamos em Foucault, o primeiro ponto foi a arqueologia do saber, como surge uma ideia e como essa ideia é implantada. Depois nós estudamos agora a história da loucura, e agora vamos estudar a história da violência nas prisões, tá? História da violência nas prisões. Algum comentário, vocês que quiserem fazer? Estão me ouvindo, gente? Travou, foi? Sim, professor. Estão acompanhando os slides ou não? Sim, dá para enxergar, professor. Tá dando para enxergar? E aí, o que vocês entenderam? Tá tudo certo? Algum comentário? Pode. Então vamos continuar, né? Então, Foucault é crítico do sistema prisional, e é crítico, evidentemente, do direito penal, né?
da época e das épocas. O objetivo do livro, né, a história da violência e o livro dele intitulado Vigiar e Punir, ele vai refletir sobre a história da prisão e como é encarcerado os presos ao longo da história. O objetivo do livro era pensar, era pensar toda a tecnologia do poder que teria surgido no século XVIII, né? E aí ele vai cunhar, né, tecer um termo novo, né, chamado de biopolítica, e também através da microfísica do poder, tá? Mas vamos por partes. Os interditos, ou seja, as proibições, os obstáculos do comportamento humano, é tido como uma violência. Ou seja, não podemos ser aquilo que nós queremos de fato ser, e impõe uma série de comportamentos, uma série de regras para nós sermos aquilo que a sociedade deseja que nós sejamos. Ponto. Apesar do título, o livro Vigiar e Punir não se limitava às prisões, a refletir sobre as prisões. Mas também Foucault identificou uma certa semelhança das prisões com as escolas, com as favelas e com os hospitais. Se vocês observarem, uma escola é como se fosse uma prisão. O mecanismo da prisão migrou para a escola. Se vocês observar, na prisão também tem sinal, na prisão tem, na escola também tem. Na prisão tem grades, tem horários, né, tem, né, a escola da mesma forma. Sabe? Todo mundo ali em fila, enfileirado, todo mundo tem que vir arrumado, todo mundo tem que estar ali na prisão do mesmo modo. Entende? É uma série de regras que foi migrando para outras instituições. Exemplo, escola, favelas e hospitais. O tema de Foucault foi batizado, o termo de Foucault foi batizado como microfísica do poder. Por que microfísica? Micro, pequeno, né? Minúcia, microscópio, né? Microfísica, por falar das sutilezas punitivas, que muitas instituições exercem, como as escolas, hospitais, relacionamentos, mídias e universidades. As sutilezas, Lucas, Marcos, Cairo, Maurício, as sutilezas, até no relacionamento você percebe uma certa violência de um para com o outro, seja a mulher para com o marido, seja o marido para com a mulher. Sutilezas, violência, pequenas violências, não é tido com uma proporção, né, de dar um soco, de espancar, mas são sutilezas, por isso que fala microfísica do poder, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. No discurso, na fala, isso é tido como violência do discurso. Quando um professor chega para um estudante e fala assim, o professor explicou uma vez, explicou duas vezes, o estudante chega ao professor e fala, professor, não entendi, tem como o senhor explicar de novo? E era um bom aluno, ele estava sentado na frente. Aí o professor vira para o estudante e fala, rapaz, tu não entendeu ainda? Percebeu a sutileza do discurso? O ainda, o advérbio ainda, né, indica tempo, indicando aí ainda, né, não entendeu ainda. Ou seja, o ainda que macula, que é a expressão da violência aí. Está chamando o estudante de incapaz. Entende? Quando você fala isso, você está ali sutilmente dizendo ali que o estudante é incapaz de entender aquele conteúdo. Né? Isso no discurso. No relacionamento entre pai e filho, da mesma forma. Da mesma forma. Existem minúcias, sutilezas que machucam, que agridem, e vai tolhendo o comportamento daquela criança e impregnando traumas, né, que vai se repercutir na vida adulta. A mídia também acontece isso com a mídia, né?
numa propaganda chamativa, né? Ou numa propaganda de bebida, por exemplo. Você percebeu agora que as propagandas de bebida tem uma pessoa, duas pessoas no máximo? Antigamente, não. Ainda na pandemia, propagandas de cerveja eram sempre um aglomerado de pessoas. Assim que surgiu o vírus e até ainda, no início desse ano, ainda era um aglomerado de pessoas, né? Nas propagandas de cerveja, de bebida. E agora não. Agora é uma pessoa, outra pessoa, né? Estimula o consumo de bebida, né? O que também estimula a violência, né? Os acidentes e a violência doméstica, por exemplo, né? Enfim. Mas essas sutilezas midiáticas, por exemplo, né? Afeta a vida das pessoas, né? Uma propaganda chamativa, uma propaganda ali que estimula a compra, ou que estimula um determinado tipo de tendência, de comportamento, isso é um tipo de microfísica do poder, né? E microfísica, você se sente partícipe, mas, na verdade, ali você está violentando o ser, o seu modo de ser. Professor, o que é essa casa ali? É uma espécie de panóptico, né? Panóptico é um desenho de Jeremy Bentham, de 1791, que é uma prisão, e no centro da prisão tem uma espécie de torre. Mas o vidro da torre, ali, né, uma espécie de farol ali, né, de sentinela. Mas o vidro da torre é fosco, de tal modo que você não sabe onde a pessoa está olhando, né, onde a pessoa está olhando. Como se você colocasse um óculos escuro e a pessoa não sabe onde você está olhando, né? Mas numa prisão, imagine isso numa prisão. Então, essa ilustração que Foucault vai tecer é para inibir ali, né, o detento de agir, né, como ele acha conveniente, por exemplo. Bem, e na evolução disso, né, a partir do século XVIII, Foucault vai falar, e claro, existe outros tipos de punição, mas o sistema punitivo, né, vai se dar ali a partir do século XVIII, né, onde Foucault vai inaugurar assim o pensamento, dizer, olha, existe uma tecnologia, claro que nos outros séculos também existiam prisões, mas nesse século, com a modernização, com a ciência, com o avanço tecnológico, as pessoas irão conceber uma nova estrutura, até mesmo jurídica, né, um aparelhamento jurídico para inibir certos comportamentos. Isso se reflete nas escolas, nos hospitais, enfim, nas prisões. O filósofo Foucault já considerava o critério de divisão por gravidade do delito como um dos 7 princípios fundamentais para garantir condições favoráveis ao cumprimento da pena nos estabelecimentos prisionais. Então, deve-se dividir a gravidade do crime. Eu não posso colocar ali uma pessoa, um serial killer, como falávamos ontem, né? Convivendo com um jovem que só foi entregar ali um pacote de maconha na esquina. Tem que, 2 pesos, né? Temos que, né, só pesar, tem que ter prudência na hora de dividir pela gravidade. Foucault já vai dizer isso no século XX, né? Nos anos 70, 80. A divisão por gravidade de crimes. O pensador francês, que se ocupou longamente do tema, e foi um dos criadores do Grupo de Informações sobre a Prisão, o GIP, formado por intelectuais franceses preocupados com o estado do sistema carcerário, considerou ainda como importantes para as boas condições de uma unidade penal a oferta de educação e trabalho. A oferta de educação e trabalho. Como é que a pessoa vai retomar a dignidade? A pessoa roubou, mão armada, não matou ninguém. E roubou, né? E aí, ok.
Roubou a carteira, foi preso. Foi o primeiro roubo dele, ou o segundo roubo. E aí ele vai se deixar consumir ali pelo clima da prisão. Ninguém nunca perguntou para ele se ele quer sair dessa vida. Ou até mesmo não deu oportunidade para ele. Não ensinou um ofício, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, enfim, artesão. Ensina um ofício, uma profissão. Educa, né? O preso também. Ah, professor, mas tem pessoas que realmente não têm. Concordo. Tem pessoas que, de fato, não são sociáveis. Não sei se vocês lembram, Maníaco do Parque, o serial killer lá de Goiânia, enfim, Champinha, por exemplo, também, outro. De fato, não dá para viver em sociedade com essas pessoas. Ok, tem que ficar interditado. Agora tem pessoas não. Pessoas que querem retomar a vida. Pessoas que querem sair do crime. Mas não apresentam oportunidades para essas pessoas. E aí, claro, essas pessoas se associam a uma facção, acabam se associando a uma facção, para sobreviver lá dentro. Para sobreviver. Entende? E a morosidade penal no Brasil é muito grande. Demora muito. Tem pessoas que passam 6 meses presas sem ter sido ouvida. 6 meses sem saber, será que eu cometi mesmo crime? Entende? E até mais da própria pena. Ultrapassa a pena ali. As prisões não diminuem a taxa de criminalidade. Pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crimes e de criminosos permanece estável. Ou ainda pior, aumenta a prisão e, consequentemente, em vez de devolver a liberdade de indivíduos corrigidos, espalha a população delinquentes perigosos. Então, a prisão em si, o trancanfiar ali, você está trancado, não te faz melhor, né? Ah, vou cumprir a minha pena e depois daqui eu vou sair melhor. Depende, se você tiver lá na prisão um sistema de educação, de formação, uma educação profissionalizante, aí pode sim, você pode retomar sua dignidade. Agora me fala, presos comendo comida podre, presos em situações degradantes, humilhantes, convivendo com barata, ratos, convivendo empinhados ali, com 30 presos numa cela, uma cela que dá para 5, 6 pessoas. Essa pessoa vai sair simpática? Vai sair amigável? Vai ser um cidadão melhor quando sair? Ah, mas por que ele fez? Cuidado com esse tipo de discurso, principalmente vocês que estudam direito. Cuidado com esse tipo de discurso. Outro dia, um estudante teve uma fala dessa, e eu perguntei, que carreira você quer seguir? Ah, eu gosto muito da defensoria pública e tal. Você está com esse discurso aí para ser defensor público? Não, você está mais para um penalista, né, do que para um defensor público. Não tem sentido o que você falou, que você fala. O advogado, o estudante de direito, o bacharel em direito, é um defensor dos direitos. Isso é constitucional, não sei o que estou dizendo. Pegar o artigo 133 lá da Constituição, vai lá. Né? Só buscar. A advocacia faz parte para a consolidação da justiça no Brasil. Então, você com esse discurso embolado, inflamado, de que tem que prender mesmo, tem que matar, tem que... Não, né? Não é por aí não. Todo mundo tem o direito a uma segunda chance. Uma segunda chance, sim. Ah, leva para casa e tal. Não, não é mesmo. Como eu falei, tem pessoas que não têm ressocialização, que não dá. Realmente é uma psicopatia, não dá. Agora, tem outras pessoas que, claro, basta ter oportunidade, né? E Foucault vai ser também, mais uma vez, didático, né? No primeiro momento, ele vai falar que é a pena exemplar. Quem lembra aí de Tiradentes? Né? A pena exemplar, ele foi enforcado e esquartejado. A foto de Tiradentes é uma foto dele cabeludo, né? Ali foi uma ilustração para até mesmo ser parecido, né? E ter uma semelhança com Cristo. Enfim, mas, na verdade, ele, nesse período, estava careca, raspavam a cabeça do detento, né? Do preso, e a barba também. Ficava, né, em pelo, né?
E em praça pública não tinha aquele cabelo todo, não, tá? Então, a execução pública era o centro da prática punitiva. As pessoas assistiam isso. Aí me fala, as pessoas assistindo execuções durante séculos. E aí, não mudamos, né? Não se, entende? Durante séculos fazendo isso e ainda continuamos sentindo prazer com o sofrimento alheio. Né? A humanidade ainda sente prazer com o sofrimento alheio. O espetáculo do corpo esquartejado, amputado, mutilado, marcado no rosto, por exemplo, os ladrões eram marcados no rosto, as prostitutas também, né? No ombro, exposto vivo ou morto, forma um cerimonial judiciário, jurídico ali. Ele é sentenciado, alguém deu uma sentença. Uma autoridade legal deu uma sentença, né? Deu uma sentença e ele, de fato, foi esquartejado, morto, mutilado, decapitado. Querem falar? Pode falar. Professor, voltando naquele caso lá que o senhor falou, que o cara tá preso em uma cela aglomerada, com um monte de gente, com certeza, né? A gente entende que tem uns ali que não cometeram crime, né? Mas não é nada, não é um crime grande, mas minha mãe sempre me ensinou que um erro é sempre um erro, entendeu? O cara, antes de pensar de entrar ali, a gente tem que nem o senhor falou, não pode deixar a pessoa, né, em condições insalubres. Não, isso é verdade. Que nem eu também apoio ajudar eles nessa parte, mas também botar para trabalhar, para pagar o custo das coisas que eles fazem, entendeu? Mas não é justo. Você pode pensar assim, não, Lucas, foi uma carteira que ele roubou. Mas e se aquela carteira ali tinha um dinheiro que o cara ia colocar o leite do filho dele, entendeu? Se tivesse, vamos supor, se tiver o celular que o cara usa para trabalhar, aí o cara não é um roubo pequeno, é um erro, entendeu? Ele não tá tirando só um bem material, ele tá tirando os dias que a pessoa gastou trabalhando para conseguir aquele bem. É muito mais do que só um bem, entendeu? É por isso que eu falo que não existe crime pequeno. Crime vai ser sempre um crime. Um erro é sempre um erro. Claro, não pode, né? Exacerbar, né? Vamos descer bala em todo mundo. Não, com certeza que não. Mas eu digo que as pessoas, às vezes, é difícil. Eu não vou negar, não. Se fosse para mim aqui, eu vou ser bem sincero. Catar e vender uma coisa na rua para ganhar dinheiro, eu ia me sentir. Ia ser difícil para mim. Mas eu acho que é muito mais difícil eu botar uma arma na cabeça de um pai de família para arrancar um celular. Pelo menos eu penso assim, eu prefiro vender bala na rua do que fazer uma coisa dessa. Entendeu? Eu, pelo menos, minha visão de vista, meu ponto de vista é esse. Mas esse ponto de vista pode mudar, né? Como assim? Pode mudar. Você pode mudar ao longo do tempo, né? Não com essa aula, mas ao longo do tempo esse ponto de vista pode mudar. Né? Como nós falávamos ontem, existem condições, né, de vida. Você tem uma condição, você foi criado em determinada condição de vida. Você participou de vivências distintas daquele dito menino de rua que alfana ali a carteira, né, que vai roubar ali a carteira, né, de determinada pessoa, ou até mesmo um pacote de biscoito no supermercado, porque ele está com fome, né, participando assim de um arrastão, para levar ali a comida, ou até mesmo, né, tentar ali se safar de uma crise familiar, de fome, de miséria. Entende? Então... Professor, eu sei, mas pedir nunca matou ninguém, professor. Entendeu? Eu entendo que eu já vi caso, né, de os caras matar um cara que roubou comida no mercado. Mas, porra, que nem o cara quer levar uma peça de picanha, entendeu? É justo isso, Lucas? Não, Você acha não justo concordo, isso? não concordo. Eu não concordo. Quem mata um cara que vai roubar comida, pelo amor de Deus, não concordo. Eu tô falando que. Não, então você não tá. Não, tá, entendi. Pode falar, pode falar. É complicado, entendeu? Eu acho errado, eu acho que a cara tá roubando comida. Realmente tem que dar uma atenção, né? Tem que ver realmente o que é, porque às vezes alguém pode ajudar e dar uma força para ele sair daquilo dali, né? Dar a cesta básica, entendeu? Que eu já vi mesmo policial juntar dinheiro e dar a cesta básica para a pessoa, para a família da pessoa. Mas isso entendeu? É uma coisa isolada, Lucas. Estou falando a nível Brasil. Isso é uma coisa isolada, né? Uma coisa isolada. A truculência da polícia, você sabe. Você sabe, a truculência também da polícia militar é muito perversa. Isso é isolado.
né? É Ele muito, sai do... muito truculento, é muito violento. Isso aí não dá para mensurar. Mas com relação, alguém quer falar? Outra pessoa? Pode. Não, só reiterei aí para ele mandar aí. Eu quero fazer uma pergunta quando o Lucas terminar aí. Não, pode falar, pode. Professor, há alguns anos atrás, eu não sei se é da tua ciência, a deputada federal Maria do Rosário, ela era presidente dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E aí, é, na, 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 na ocasião, ela defendeu o caso Champinha, né? Dizendo que era um menor incapaz, mostrando, né, para a população que ele era uma pessoa boa e ressocializável. Na sua opinião, o que que você achou daquilo? Não, foi constatado que o Champinha, ele continua preso, tá? O Champinha continua preso. Ele foi constatado com um transtorno, com um problema congênito, né? Ele tem um problema, má formação no cérebro. O cérebro dele é como se fosse uma esponja, né? Tem um nome científico, eu não me recordo agora, mas ele continua preso, não num presídio comum, mas numa clínica psiquiátrica, né? Depois eu posso até compartilhar. O Estado gasta muito com ele, inclusive, que tem poucas pessoas residindo nessa clínica, mas ele continua preso, né? Ele continua interditado, né? Não se dá esse nome de preso, né? Continua internado, porque ele não foi tido como ressocializável, né? Não, ele cumpriu ali na Fundação Casa 3 anos, né? E depois dos 3 anos, que só pode 3 anos, né? Por um ato infracional, ele foi passar por uma avaliação médica, né? Um presídio, e claro, avaliaram que ele tinha de fato um problema, nasceu com uma malformação no cérebro, né? E nesse caso a gente tem que, porque é um crime bárbaro, né? Matou cruelmente 2 jovens, né? 2 jovens. Então foi algo bárbaro, é um crime hediondo. De fato, isso aí não tem o que discutir. É um crime hediondo, é como aquela postura, como o Foucault vai falar aqui, né? Tem crimes e crimes. Tem que haver essa separação, né? Tem que haver essa separação, né? Eu considero bárbaro, tem que pagar, sim. É um crime, é um crime. Apesar que na lei para menor não se fala de crime, né? Fala-se de ato infracional. Mas ele continua preso, Champinha, ele continua não preso, internado, né? Numa clínica psiquiátrica, né? Uma clínica psiquiátrica, por não ter essa possibilidade de ressocialização, né? Ele não pode ser ressocializado, né? Não tem como, né? Como, por exemplo, o maníaco do parque. Não sei se vocês lembram, ele não está solto, continua detido, continua detido. Então, não no Brasil não tem prisão perpétua, mas se a justiça entender que aquela pessoa tem que ser internada, ela vai ser internada, e ponto. Né? Não vai liberar, né? Não vai soltar. Né? Não tem essa possibilidade, né, de soltar. Tá certo? O que eu acho errado no sistema prisional brasileiro, por exemplo, são saidinhas, né? Por quê? Se eu não tenho esses saidões que tem, né? De Dia das Mães, Dia dos Pais, não sei o quê, Natal, por quê? Não dá para ter esse tipo de atitude, porque no sistema brasileiro não tem a contrapartida que é a educação, a formação lá dentro. Então, como é que eu posso liberar um preso que está vociferando lá dentro, que está espumando de raiva lá dentro, e eu vou soltá-lo? Um preso que vive nas condições que vive, e eu vou soltar, eu vou liberar. Não tem condição, não tem cabimento isso. Não dá para entender. Se tivesse, né, um sistema prisional sério, né, ou seja, no sentido de não ter corrupção, porque é muito dinheiro jogado fora, pessoal. É muito dinheiro jogado fora, né?
Ali fala de milhões investidos, mas não chega os milhões ali. Esses milhões são desviados aos baldes. Aos baldes. Não tem como o que recebe o sistema penal brasileiro da realidade. Mantém aqueles presos com água, entende? Então, se tivesse a contrapartida do Estado, né, daí a importância dos advogados, das comissões de direitos humanos, né, de estar sempre em cima, tiver a contrapartida e um bom sistema ali de educação, né, separando por, veja bem. E outra coisa, Lucas, um erro, né, não é um erro. Olha, uma mãe comprar ali, roubar, furtar, melhor dizendo, uma margarina, uma manteiga, ou até mesmo, como eu dei esse exemplo, um colega seu, né, pode ser, né, quem sabe, estou dando aqui uma hipótese, pode ali ser um aviãozinho, levar ali uma droga, né, para se aventurar e ganhar um extra, entende? Ele errou, mas foi por inconsequência, sabe, por falta de orientação. Penso que deveria, né, o Estado ter mais formação, mais educação, do que simplesmente punição. Jogar aquele jovem de 18 anos, que vai ter que se aliar a uma facção lá dentro, senão ele vai morrer. E é fato. Se ele não se aliar a alguma facção, ou ele morre, ou ele se mata. Ele vai ser estuprado, ele vai ser... Não, o filme Carandiru tá aí. É só reassistir. Tem pessoas ali que eles querem retomar a vida. Eles querem, né? Mas não dão oportunidade. O Estado não dá oportunidade. Infelizmente. Entende? Então, já respondi a pergunta do Marcos. Considero crime hediondo, assim como aquele caso que aconteceu, que estupraram uma menina aqui no Piauí, né? Várias pessoas, vários tinham maior de idade, mas 2 ou 3 menores de idade. Se não me engano, foi em Cocal, foi? Não sei se foi em Cocal. Enfim. E é algo perverso, né? Mataram, acho que 1 ou 2, eram 3 meninas, se eu salvo engano. Enfim, um caso bárbaro que aconteceu no Piauí. Isso teve repercussão nacional. E é algo perverso. Não tem menor... É menor de idade? É menor de idade. Tá, você vai cumprir ali a pena como chapinha. E depois que passar os 3 anos, só pode 3 anos, completou ser maior de idade, você vai para um presídio, um presídio comum ali, né? Você vai ter que cumprir o restante da pena. Porque foi um estupro. Pessoas de 14, 16 anos não sabem o que deve fazer? Peraí. Sabe sim, ele sabe o que fez ali. Ele sabe, né? Teve discernimento, né, para estuprar. Então, como Foucault vai dizer, olha, existe crimes e crimes. Não podemos colocar todos os crimes num saco, porque aí é injusto. Injusto com aquele que roubou a carteira, com aquele, sabe, o trombadinha que está lá no sinal, o menino de rua que está ali, né, um sorrateiro, né, vendo ali as pessoas e puxou a bolsa da mulher e tal. Entende? Por mais que tenha agredido ali, às vezes ele está com fome, às vezes ele está, entende? Vou pedir. Pedir? Quem é que para na rua? Você morou em São Paulo. Quem é que para dar? Faz a correr, pensa que é assalto. Não vai. Caridade hoje em dia é raro. É raro. Então, acho que o Estado que está sendo omisso, nem colocar a culpa nas pessoas, não, na sociedade em si. O Estado está sendo omisso. Né? O dever do Estado é o quê? Dar proteção a essas crianças. Por exemplo, existe a Fundação Casa. A Fundação Casa, julgo que deveria ter em Barreiras e em Bom Jesus. Né? Em Barreiras e Bom Jesus. A Fundação Casa é uma ótima, diz que é a antiga FEBEM, mas mudou muita coisa. E tem que mudar mais ainda, atendimento psicológico, né? Claro que esse tipo de crime tem que ser tratado com outra dimensão, né? O cara estuprou, no caso do Champinha, deu várias tesouradas ali nos 2 jovens, né? Que acabou se perdendo no caminho. Foi algo terrível. Enfim. Eu acho que esse pai deve se culpar ainda por ter, né, panfletado a foto da filha, né, a imagem da filha, na região que ela se perdeu, e aí ele viu aqueles panfletos, aquela coisa, e acabou matando, né, matando os 2, né, ele e outro, né, outro já era maior. Enfim, mas para dizer, o crime bárbaro tem que ter
um ato infracional e depois tem que passar, sim, para uma prisão comum. Não tem que, não, cumpriu ali 3 anos na Fundação Casa e tá tudo certo. Não, não é por aí. Não é que tá tudo certo ou não. Você foi um crime hediondo, entende? Você tem que continuar preso, né? Você vai ter que agora cumprir ali medidas socioeducativas, sim. Vai ter que aprender uma profissão, vai ter que, né, se comportar direitinho ali, né? Vai ter que se redignificar, retomar a dignidade, para depois, né, passar por uma avaliação e, de fato, saber se, né, pode conviver em sociedade ou não. Né? Então, é algo muito, muito, muito grave o sistema prisional brasileiro. Pedrinhas, Maranhão, por exemplo, é algo, é um pandemônio ali, não tem cabimento. Se você vê as imagens daquela rebelião que teve, se eu não me engano, em 2017, não sei, pessoas sendo decapitadas, entende? É algo bárbaro, terrível, né? E pessoas amontoadas ali dentro, 30 pessoas numa cela, cabe 5. Você já acha que essas pessoas vão ficar calmas? Mas por que fez? Tem esse discurso mesmo que o Lucas está fazendo. Tem esse discurso. Por isso que eu falei, depois você pode mudar de opinião. Não fecha nesse pensamento, não. Abra, né? Mas só quem tiver a oportunidade de visitar um presídio, visite. Conheça, né? Para saber como é que é a situação ali. O clima é muito asfixiante. Você não está, eu já visitei, você não está preso, mas se sente ali preso. É um clima muito pesado. Né? Não tem um clima de ressocialização, todo mundo fala disso, mas tem que ter prática. Tem que ter prática. Fala em trabalho, gostei. Tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar. Construir cadeira para as escolas, tem que construir bola para as escolas, tem que fazer o artesanato para as escolas. Ora, não está comendo do Estado, não está fazendo tudo ali através do nosso dinheiro? Então devolve isso em benefício para a gente. Cadeiras, asfalto, tem que fazer, tem que trabalhar na construção civil. Vai fazer a reforma do presídio, vai. É assim. Concordo contigo, Lucas, nesse sentido. Concordo. Tem que aprender um ofício, tem que trabalhar. Né? Porque todo mundo ocioso ali, né? Só se coçando, não dá para. A energia vai para onde? Aí vai fazer o que realmente é dantesco, né? É violento, tá? Então, só para finalizar, eu sei que a gente está passando um pouco o horário, mas o primeiro momento é do sistema punitivo, né? A pena exemplar, o exemplo foi Tiradentes, e aí, nos filmes de Idade Média, e era encarado como um espetáculo, né? O segundo momento é a detenção, o encarceramento, né? O corpo, prisão, o Estado, a humanização da pena, o domínio, né? E, claro, a impressão de abandono. Jogam essas pessoas lá dentro, né? Em um determinado local, e esquecem, né? Ou seja, podem deixar essas pessoas lá que, de fato, não tem tanta importância assim. Né? Seu corpo se tornou sujeito ao poder. O Estado manipula o corpo do preso, e aí, novamente, as chacinas que aconteceram tanto lá no norte do país, né, ano retrasado, 2018, salvo engano, quanto em Pedrinhas, quanto em outras presídios, no próprio Carandiru, e assim, é algo terrível, né? O Estado, ao invés de ter o preso, e ali, quando o preso está ali, o Estado é responsável pelo preso, tá? O Estado é responsável pelo preso. Se acontecer alguma coisa com o preso, o Estado é responsável por aquele preso. O Estado é responsável por aquele preso, tá? E aí só vamos lembrar disso, né? Só vamos lembrar da humanização da pena, né? Só vamos lembrar dos direitos humanos quando um dos nossos é preso, né? Sabe? Alguém próximo é preso. E aí vamos lembrar dos direitos humanos, vamos lembrar da pena, né? E aí sim, vamos lembrar da humanização e da redignificação daquela pessoa na cadeia, né? Mas não dá para se ressocializar no atual sistema que nós temos. Redes sociais, internet, claro, isso é uma outra forma de prisão também, né? É uma outra forma de prisão. É o olhar punitivo das pessoas, né? É uma outra forma de enxergar a prisão. Nós aprisionamos os outros e nos aprisionamos também. Quando olhamos
com recriminação para outra pessoa. Né? O sistema prisional migrou para a telinha também do celular, para a televisão, para os programas, né? De certo modo, estão ali seguindo normas, seguindo padrões e se deixando aprisionar por comportamentos que nós absorvemos dessas redes sociais, né? Bem, e aí, claro, tem a Biopoder, tem a Disciplina, um filme que vocês podem assistir é Laranja Mecânica. A continuação dessa aula, eu vou, infelizmente, é o nosso último dia, né? Temos ainda o Poder Disciplinador, que é uma pegada mais jurídica, mas não vai fugir, vamos dizer assim, do que nós já discutimos aqui hoje, né? Discutimos aqui hoje, tá? Eu tenho essa aula gravada já, a continuação dela, tá bom? Então, vocês podem assistir depois, sem prejuízo do conteúdo, tá bom? E agora, eu me despeço de vocês, tá certo? Desejo a todos uma excelente noite. Se puder, abrir a câmera para a gente tirar uma foto, será que é possível? Uma selfie no celular? Daniel já saiu, né? Daniel não quer foto. Então, vamos lá. Botar assim, né? Isso, horizontal, modo rotação. Lucas, então vamos tirar só, ninguém quer aparecer, a foto está aparecendo. Não, é para abrir a câmera. Cairo também. Cairo, último dia de aula, a sala está quase vazia, né, assim, mas vamos nos alegrar com as pessoas que estão aqui. Maurício, se puder abrir a câmera, se não puder, não tem problema. Vamos lá. 1, 2, 3. Prontinho. Tirei o print, depois eu posto lá no grupo. Então, pessoal, me despeço de vocês. Vou postar a continuação dessa aula, né? Depois vocês podem assistir, tá certo? E Foucault é um dos grandes pensadores do século XX, moderno, contemporâneo, né? Melhor dizendo, que vai criticar esse sistema prisional, vai criticar o ordenamento jurídico, inclusive a forma como o direito é criado, né? O direito é criado. É muito interessante, e a norma é criada, tudo envolvendo cultura, né? Tem sempre uma postura antropológica por trás da reflexão de Foucault, tá bom? Lucas, parte do seu raciocínio está correto, como eu disse, do Marcos também, não se deve passar a mão na cabeça, é claro, foi um crime hediondo e deve ser punido, ele continua preso, tem que continuar preso quando for crimes hediondos, não tem como ser ressocializado de imediato, né? Passou 3 anos, e aí cefaram vidas, né? Vidas se perderam ali. Então, o Estado deve cumprir o seu papel. Tem que cumprir o seu papel. Se fizer, aí pode sim haver essa possibilidade dessas saidinhas, saidões, mas enquanto isso, não tem como. Se não fizer, esses dois caminhos devem se seguir, né? Tem que haver a formação interna do detento ali, com assistência social, psicólogo, ali um curso profissionalizante, e, claro, depois ele pode, sim, cumprindo apenas 5, 6 anos, vai se reinserir no mercado de trabalho, né? Se reinserir no mercado de trabalho. Mas, enquanto isso não acontece, infelizmente... Reiterando o que eu já falei em aulas passadas, o mesmo sistema que pune, né, com a pena para o reincidente, é o mesmo sistema que não tem condições da ressocialização para trazer novamente esse cidadão para a sociedade. Justamente, é isso Eu mesmo. reitero sempre, se privatizar as penitenciárias Nos brasileiras, Estados Unidos funciona bem até, né, assim, nessa questão da privatização. felizmente no Brasil, tem aquele comodismo da coisa pública. Você está entendendo? E aí o que que acontece? Com a mesma eficácia que você faz algo no privado, a pessoa não consegue fazer no público, porque não é. Toda exceção tem sua regra, mas o que que acontece no Brasil? Tem muito servidor público que acha que é aposentadoria compulsória. Você está entendendo? E fica por ali mesmo. Tem amigos meus que são professores em redes privadas como redes públicas
que às vezes ele tem 20 horas no estado, né? Nada contra, professor. Mas Não, mas é isso mesmo. e tem 20 horas no estado e tem 40 horas na rede privada de ensino. Ele dá tanta ênfase, tanta eficácia na rede privada de ensino, que é muito mais desgastante, não só por parte dos alunos, como parte até de pais de alunos na formação, até mesmo psicossocial de uma criança, não está nem aí para o Estado, que só são 20 horas, você está entendendo? É nessa pauta que a gente tem que, como é que pode dizer, lutar, né? Para que realmente a coisa pública ande conforme tem que ser. Não, concordo contigo, concordo. De fato, tem esse sucateamento, né, do bem público, não é visto como nosso, né, como da sociedade, né, todos fazem parte, devem zelar, né, claro, com certeza. Então vamos, mas isso vai demorar, tá? Darcy Ribeiro já falava, olha, vamos, se não criarmos escolas, se não educar o povo, vão criar prisões. Então, o caminho é a educação. Uma educação séria, comprometida, eu sempre digo, olha, todas as escolas têm que ser padrão Instituto Federal, porque aí sim, né, professor, dedicação exclusiva, não ter 1000 empregos e negligenciar o serviço público, né, negligenciar o serviço público, trabalha aí 40 horas na rede privada, que ganha mais, e 20 horas ali como um bico na rede pública, não dá, assim não dá. De fato, tem toda a razão, eu não digo que não, que conheço também colegas que não estou falando mal da classe, né, mas sabemos que em todas as profissões tem aquelas pessoas que se dedicam mais em outros locais do que em privados do que no público, né? Com certeza. Ok? Ótimo, gostei da participação de vocês, excelente. Estudem, né? A plataforma vai ficar aberta durante as férias, se possível, né? Não todos os dias das férias, mas as 2 primeiras semanas, para não perder o ritmo, tentem continuar estudando para revisar e compensar, assim, às vezes, o tempo, né? Não cumprido aí na rotina, que às vezes é corrida e não é suficiente, né? Tá bom, gente? Então, um forte abraço, até a próxima. Até a próxima no seminário integrador, né? Que agora não tem como. Disciplina acabou. Com certeza. Até mais. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu, gente.